Bom dia, gente. Como vocês sabem, eu fiz um curso pastoral e nele tem uma apostila muito boa chamada Aconselhamento Cristão ou Aconselhamento Pastoral. Nela é um material de concordância, né, digamos assim, que tem vários versículos sobre algum tema específico da Bíblia. Eu vou estar compartilhando os versículos da Bíblia, porque nele ele só anotava o versículo e é um pouco ruim para estar achando. E também eu vou deixar o material, os versículos que eu escolhi, copiado e colado na descrição do vídeo. Ou nos comentários, caso o tema seja um pouco maior. Espero que você possa ser abençoado com os temas a seguir, né? Vou ver se eu faço um por dia para não ficar cansativo. Às vezes um pouco mais. Mas vamos ver. Eu busco não estar interpretando tanto esses textos, pelo menos para você ter a palavra viva e eficaz sem mudança, mas se Deus coloca alguma coisa no meu coração para compartilhar com vocês, eu coloco. Tudo bem? O tema de hoje é abatimento. Só para lembrar, o texto está na nova tradução da linguagem de hoje. Pode não ser o mais perfeito possível, mas é um dos mais fáceis de acessar sem material de apoio, mas de compreender sem material de apoio. E se você tiver uma concordância bíblica, você vai ter acesso também a um material parecido com esse desse curso, tá bom? Eu tenho uma Bíblia de estudo que tem material de apoio, que tem concordância. Eu vou ver se depois de terminar essa sessão dos versículos, consiga fazer também um material dela. Que vai ser um pouco mais extenso, porque a Bíblia é bem grande, é uma nova Almeida atualizada, que eu estou com ela no meu lado direito aqui. E é isso. Eu espero que vocês possam gostar do canal e possam ser abençoados. Bom, vamos lá. O tema de hoje é abatimento. Por que estou tão triste? Por que estou tão aflito? Eu porei a minha experiência em Deus e ainda o louvarei. Ele é meu Salvador e o meu Deus. Salmos 42, 5. Creio que é o próprio rei Davi que está comentando esse texto, e você vê que até ele passou por momentos de aflição, né? Nós não somos todo o tempo estamos bem, né? Porque nós passamos tribulações, passamos problemas. E nesse caso ele vai, ainda louvarei a Deus, eu vou buscar a Deus. E ele vai me tirar essa tristeza, essa angústia, né? Esse abatimento. Amém? É isso, é Salmos 42, 5. O Senhor Deus vê o que acontece em toda parte. Ele está observando todos, tanto os bons como os maus. Provérbios 15, 13. Que muitas vezes a gente fica angustiado com as injustiças, vamos dizer assim, que é no mundo, né? A pessoa cometendo mal e não é punido, mas você tem que lembrar que Deus é amoroso e paciente. Não quer que ninguém se perca, que todos se arrependam, vivam e vivam eternamente ao lado dele. Mas é claro que todos vão ser julgados, né? Os que crerem em Jesus Cristo serão salvos, desde que sejam obedientes a Jesus, né? Que até os demônios creem, só que não são obedientes, né? Mas isso é outra história, né? Nós temos que nascer de novo dando os frutos do Espírito. Mas no tema de salvação a gente alonga sobre esse assunto. Mas só queria deixar que esse versículo é bem claro, né? Deus está observando, né? Então se você está se sentindo injustiçado, peça ajuda a Deus para ele cometer a justiça, né? Porque ele é o Deus da vingança e da retribuição. Eu não peço pela justiça para a destruição do mal, né? Só em casos muito específicos, que você vê que está indo além da conta, como esse grupo Hamas terrorista. Mas a gente pede pela misericórdia de Deus, porque Ele tem misericórdia de nós também. Nós devemos ter misericórdia dos outros. Provérbios 15, 13, tá? Esse versículo, não sei se eu citei. Agora, a alegria faz bem à saúde. Estar sempre triste é morrer aos poucos. Opa. Provérbios 17, 22. Você vê, às vezes a pessoa está doente, está passando problema, mas ela está alegre e ela vai se curando mais rapidamente. Não sei se vocês sabiam. Tem até, eles falam que é efeito placebo, né? Da palavra ter poder sobre a vida da pessoa. Mas se você sempre está triste, se você sempre está mal-humorado, você vai adoecendo, você vai perdendo a vontade de viver, né?
Isso não faz bem para você, né? A gente deve olhar as coisas boas e não só as más que acontecem com a gente. Né? Isso eu vou entrar em outro assunto sobre o meu testemunho. Eu não vou fazer agora, eu vou fazer um vídeo separado. Mas eu tenho motivos para estar triste bastante, né? Desde que eu tomei um tiro no rosto, aqui, né? Nos meus 2 dentes daqui. Eu tenho dificuldade de trabalhar, eu nem estou conseguindo trabalhar, né? Eu podia estar ficar amargurado e, e não ser agradecido a Deus por eu ter o que comer, o que vestir, onde morar. Muitas pessoas não têm nada disso e ainda são felizes, sabe? A gente deve observar a Deus em tudo e lembrar que a gente tem eternidade com Deus. Que isso aqui é um tempo só curto que vai passar. Por mais que tenha coisas que nos entristeçam, temos que lembrar da eternidade também, lembrar que os dias bons virão também. A vontade de viver mantém a vida de um doente, mas se ele desanima, não existe mais esperanças. Provérbios 18:14, como eu tinha comentado, né? Alegria. Muitas vezes o efeito placebo está tudo dentro disso, né? Que se a pessoa está doente e ele está com vontade de viver, ele ainda vive, mas se chegar um tempo que ele não tem mais esperança de mudança, ele vai morrendo cada vez mais rápido. Não é um estudo científico, mas vocês podem observar, né? As pessoas que mais adoecem são os idosos, né? Eles perdem a vontade de viver, não querem mais saber de viver, se encostam numa cama, não fazem mais exercícios, não trabalham e acabam cada vez mais adoecendo e morrendo aos poucos. Por isso se alegre, busque a Deus, busque o perdão dele, busque a misericórdia dele e Deus vai te transformar. Bom, próximo versículo. Pois o Altíssimo, o Santo Deus, o Deus que vive para sempre diz: eu moro no lugar alto e sagrado, mas moro também com os humildes e os aflitos, para dar esperanças aos humildes e aos aflitos novas forças. Isaías 57:15. Meu Deus, ele vive nos altos tronos, né, dos céus, mas ele também está presente em todos os lugares, né, buscando ajudar as pessoas humildes, né, as pessoas que reconhecem que precisam dele, reconhecem que precisam ser pessoas melhores. Para esses, Deus transforma. Deus trabalha a favor, né? Deus ajuda, Deus fortalece. Mas para a pessoa arrogante, ela não tem muito o que Deus fazer, porque ela não vai querer a ajuda de Deus. Ela vai achar que Deus não existe muitas vezes e acabar tendo grandes problemas, né? Porque Deus resiste ao soberbo. Bom, próximo. Eu não sei se eu falei Isaías 57:15. Eu mesmo fiz os céus e a terra, e todas as coisas são minhas. Mas eu cuido dos pobres e dos arrependidos, dos que me temem e obedecem às minhas leis. Isaías 66:2. Você vê que tudo é de Deus, né? Como está no versículo. E ele cuida dos pobres, dos arrependidos, das pessoas que querem o perdão dos seus pecados, que buscam conhecer as palavras de Deus. Porque se você não medita na lei de Deus, a palavra diz que as suas orações são abomináveis, porque você vai praticar o mal cada vez mais e vai, vamos dizer, desagradar o coração de Deus, né? Deus é perfeito, Ele sabe tudo o que a gente vai fazer. Ô mãe, para aí! Que obedece às minhas leis. Deus, Ele é correto em tudo, criou leis perfeitas, né? Leis que fazem o bem e dão vida às pessoas que obedecem. E vai nos dar força para a gente obedecer elas mediante a Jesus Cristo, né? Porque só no novo nascimento que nós temos condição de obedecer a Deus. Porque sem o novo nascimento, sem Jesus Cristo, a nossa carne prevalece. Muitas vezes até com Jesus Cristo, se a gente não se cuidar, não vigiar, não orar, nós cometeremos pecados abomináveis.
Mas Deus não quer isso para ninguém, irmãos. A vida que Deus nos promete é uma vida de alegria, de paz e de amor, de força, de coragem, de bondade, de prosperidade. E mesmo sendo maltratados, Deus vai nos fortalecer. Isaías 66, 2. Muitas vezes ficamos aflitos, mas não somos derrotados. Algumas vezes ficamos em dúvida, mas nunca ficamos desesperados. Temos muitos inimigos, mas nunca nos falta um amigo. Às vezes somos gravemente feridos, mas não somos destruídos. 2 Coríntios 4, 8 e 9. Está falando sobre o sofrimento que a gente passa sendo cristão, né? Muitas vezes a gente é decepcionado com os maltratos que as pessoas nos dão por falarmos de Jesus ou por darmos um bom testemunho, né? Que não se ganhe as pessoas que não conhecem Jesus Cristo, conhecem verdadeiramente, obedecem, né? São más. Não quer dizer que todo ateu, todo cara é tão mal, assassino, não quero dizer isso. Mas ela tem o potencial do mal dentro do coração dela. Muitas vezes ela não cede, mas ela tem tendências. Todos temos tendências ao mal, né? Porque o diabo, desde que entrou no mundo, ele semeia os pensamentos mais horríveis que vocês podem imaginar dentro do nosso coração. É mesmo de blasfêmia, de coisas erradas, de assassinato, de roubo. Mas cabe a nós rejeitarmos os pensamentos que ele nos dá e buscarmos a Deus de todo o coração. E como está falando nesse texto, né, que nós temos muitos inimigos, né, por falar a verdade para as pessoas, para levar as pessoas ao arrependimento. E muitas vezes somos até feridos fisicamente, né, tem relatos na Bíblia dos apóstolos serem apedrejados. Em alguns países do mundo, principalmente do lado muçulmano lá e do lado da Índia, as pessoas são perseguidas só por ser cristãos, né? Por falar de Deus para as pessoas, falar que elas têm que parar de fazer o mal, parar de sequestrar e tal. Amém? Por isso nunca ficamos animados. Mesmo que o nosso corpo vá se gastando, o nosso espírito vai se renovando dia a dia. E essa pequena passageira aflição que sofremos vai nos trazer em glória enorme e eterna, muito maior do que o sofrimento. Porque nós não prestamos atenção nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Pois o que pode ser visto dura apenas um pouco, mas o que não pode ser visto dura para sempre. 2 Coríntios 4, 16, 18. Quer dizer que por mais que nosso corpo vai envelhecendo e vai se destruindo, né? Nosso espírito vai se renovando dia a dia, quanto mais nós buscamos a Deus. Não adianta também nós queremos tudo que Deus faça, digamos assim. Não, Deus nos criou para sermos inertes, né? Parados e não fazemos nada na nossa vida. Deus nos criou para buscarmos e nos tornarmos a imagem e semelhança do seu Filho. E para isso nós devemos estudar, orar, sermos corretos, obedecermos a sua voz. Nós vamos ser transformados na sua imagem e semelhança. Pensa no sofrimento dele e como suportou com paciência o ódio dos pecadores. Assim vocês não desanimam. Vou repetir porque minha mãe não respeita quando eu estou fazendo as coisas. Pense no sofrimento dele e como suportou com paciência o ódio dos pecadores. Assim vocês não desanimem nem desistam. Hebreus 12, 3. Isso aqui é um texto importante. Tudo daqui é abatimento, né? Mas isso é bem específico, né? Como Jesus não precisava de nada do que ele passou, né? Ele podia simplesmente desistir, deixar a gente ir para o inferno, né? Mas ele preferiu sofrer tudo o que ele sofreu naquela cruz, né? Para nos perdoar e para nos ensinar o caminho que nós devemos seguir. Se as pessoas nós não temos dimensão do que foi a cruz de Jesus. Por mais que o filme Paixão de Cristo demonstre o sofrimento extremo que ele passou, sendo chicoteado,
cuspido, maltratado, humilhado, zombado, ainda teve os sofrimentos que Deus teve que infligir por parte dele, né? Que é as maldições que estão em Deuteronômio 28, se não me engano. 32 ou 28, acho que é 28. Que são as maldições por desobedecer a Deus, como as doenças, a secura, a loucura. Teve todo o tipo de enfermidades espirituais e mentais que Deus infligiu sobre eles também. Amém? Então, se você está passando algum problema, lembre que Jesus passou coisas muito piores que nós nem temos dimensão. Enquanto foi pesado, e mesmo assim Ele nos amou e nos amou até o fim, e não desistiu. E tem nossos nomes escritos na palma da mão dele. É claro, como citei, para as pessoas que são obedientes, que amam a Deus, que buscam não viver no pecado, que têm temor e reverência a Ele. E mesmo as pessoas que não têm, Deus está chamando para o arrependimento, né? Para transformação. Que Deus abençoe o dia de vocês, que possam ter tido algum entendimento que serviu para alguma coisa, o que eu tenho ministrado. Que Deus abençoe a vida de vocês. Que dia após dia o seu coração seja transformado pela palavra de Deus. Nunca deixe de orar, nunca deixe de ler a Bíblia, por mais que seja às vezes cansativos. Estou ocupado. Em nome de Jesus, que você possa ter uma vida repleta do amor de Deus e da sua bondade e da sua vida. Em nome de Jesus Cristo. Amém.